pensador, né, de Paulo Freire. Ok, o próximo, vamos lá, gente, rapidinho, Bruno. Boa noite, eu sou Hermenegildo, eu sou estudante do curso de Pedagogia da UFRN e eu estou aqui por causa que realmente eu acho que o meu apelido na faculdade vai definir porque eu estou aqui. Meu apelido é Hermê Freire. Então, eu acho que o grupo me chamou a atenção é pela perspectiva do recorte dos direitos humanos e da educação dos jovens e adultos, que é a minha área de monitoria. Aí, realmente, eu acho que uma coisa foi casando com a outra e ocasionou de um dia eu estar no Lente e a professora também está fazendo uma reunião e acabou me chamando. Então, é isso, galera. Boa noite. Boa noite, gente. Eu sou Bruna, sou daqui de Natal, sou psicóloga, mas eu sempre tive uma interdisciplinaridade muito grande com a educação e foi principalmente na área da alfabetização de crianças. E eu me tornei, né, agora professora substituta no curso de pedagogia do SERES. Estou muito feliz com isso e agora eu estou aprofundando, né, querendo aprofundar esse conhecimento na alfabetização de adultos. E é por isso que eu estou aqui no grupo. Inclusive, estou lecionando disciplinas super importantes, né, nessa área, como educação de jovens e adultos, e preciso aprofundar esse repertório também. Boa noite, gente. Meu nome é Daiane, eu também sou do curso de pedagogia, né, como Hermê, só com uns períodos mais à frente, estou no 8º período. Estou aqui no grupo, também me interesso pela temática, mas entrei também porque acabei de me tornar bolsista, né, de Maria, onde eu vou me tornar, na verdade, oficialmente, mas estou aí querendo aprender com ela e com vocês. Então, estou aqui para aprender mesmo, estudar. Eu gosto muito dessa área. Eu sou da área dos direitos humanos, né? Danila costumava dizer, eu sou da área dos direitos humanos, estudo já há muito tempo os direitos humanos e agora também tenho uma perspectiva na decolonialidade. Tem uma perspectiva, um estudo forte na decolonialidade, que eu gosto muito. Então, casou bem aí com os estudos de vocês. Bom, minha gente, quem mais gostaria de se apresentar? Todo mundo, Ei. gente. Boa noite, pessoal. Eu sou Jeová, sou aqui de Caicó, formado em pedagogia. Atualmente estou atuando como assessor pedagógico na 10ª Direc e meu interesse em participar do grupo, né, é poder aprender cada vez mais com vocês e me aproximar dos escritos desse grande teórico, né? Porque uma coisa é a gente ler Paulo Freire sozinho, outra coisa é a gente discutir Paulo Freire em conjunto com outras pessoas. E aí cada um traz suas visões e a gente dá outro significado a essas leituras que a gente vai fazendo dele nessa caminhada da gente. Bora, gente. Bora, tá tarde, minha gente. Bora se animar, bora despertar e vamos lá. Eu sou Fabiola Dantas, sou pedagoga, também tenho formação em letras. Atualmente estou quase mestre em educação, né? Acredito que o próximo mês já estou defendendo a dissertação. E meu interesse é porque há quase 15 anos eu pesquiso EJA, né, com ênfase em Paulo Freire. Muito me interessa essa temática, então discutir Freire com um grupo de pessoas que têm também os mesmos interesses é muito bacana. Então a gente vai aprender junto, né? Olá, boa noite, gente. Sou Cida Cruz, sou de Recife. Tenho um certo tempo, estou no grupo, meu interesse é Paulo Freire e grandes amigos que eu conquistei já. E um abraço pernambucano, só para aperrear minha amiga Fabiola.
muita gente. Quem mais, minha gente? O seu abraço, Cida, está acolhido, viu? Está recebido. Muito obrigada. Bom, gente, enquanto vocês vão aí confabulando, né, no chat, nós vamos agora adentrar, propriamente dito, ao texto, certo? E Fabíola vai nos dar a honra de fazer essa condução e nós vamos fazendo alguns complementos, tá bem? É contigo, Fabíola. Eu acho que faltou Sérgio e Ricardo, né? Rapidamente. Foi, Sérgio e Ricardo. Gente, cadê vocês? Joséane também, Laís também. Então, eu vou falar aqui. Oi, pessoal, boa noite. Eu me chamo Serjane, estou em Caicó, sou de Caicó, né? Sou professora de filosofia, atualmente quase concluindo o mestrado em educação, agora no final do mês. Estou no grupo porque me interesso pela temática da diversidade, da educação em direitos humanos, da pedagogia decolonial, pesquiso sobre a educação do campo, e eu acho que é isso. Ricardo, você? Ricardo disse que está com problema com a internet, ele colocou lá no grupo agora, né? Então, Joséane, então, né? Faltou ela. Boa noite, meu nome é Joséane, sou formada em filosofia, estou como professora do Estado do Rio Grande do Norte, faço pedagogia, fui monitora de Maria durante 2 anos, hoje não sou mais. Acho que falta só eu, né? Boa noite, gente. Meu nome é Laís, estou atualmente graduando em História, estou no 8º período, se Deus quiser, já eu me formo. Estou atualmente como monitora de ensino com Maria, com a temática interdisciplinaridade, e acabei ganhando de presente o grupo de estudos Paulo Freire, né? Estou gostando muito da experiência. Bora, meu povo. Tem mais gente que faltou conexão aqui. Eu caí. Oi, gente, vocês conseguem me ver e ouvir? Ricardo, sim, Ricardo. Pronto, Chegou, sim. Caindo e voltando. Eu sou Ricardo, sejam bem-vindos, quem está chegando agora. Eu falo aqui direto de Maceió, Alagoas. Eu sou doutor em Educação, mestre em Geografia, estou doutorando em Geografia também. Estou professor na rede pública, na UNEAL também. E aproveito o ensejo, né, antes que alguma coisa aconteça aqui, né, para informar o grupo que eu recebi um convite e o convite não é só meu, o convite é para o grupo de estudos em pesquisa em Paulo Freire, que uma revista acadêmica, depois eu partilho lá no grupo, né, ela nos solicitou materiais para até o dia 31 de outubro de 2022, sobre temáticas relacionadas à educação. Então, logo mais, né, eu vou estar partilhando com vocês as orientações, as normas, enfim. E uma coisa que é muito importante, o convite, a gente não titubeia, a gente não questiona, a gente vai lá e busca cumprir. Então, vamos aproveitar essa oportunidade antes que aconteça alguma coisa com essa internet aqui minha, né? Então, aqui eu vou externalizar e vamos aprender que a noite apenas está começando. Ricardo, que maravilha, que boa nova, né? Você nos traz. Eu inicialmente disse que hoje Fabíola foi muito feliz, né? Em trabalhar a temática da alfabetização, porque hoje é, inclusive, o Dia Internacional da Alfabetização. E Paulo Freire nos convida a fazer uma reflexão teórica prática na perspectiva da sua indissociabilidade, né? Então, um dia muito especial, e aí agradecemos por você ser esse intermediador, né? Me lembrou agora o filme Metrópole, né? O papel do personagem lá que faz a mediação entre
a razão e o coração, Ricardo. E aí você nos abre um espaço com essa possibilidade de pormos em evidência os frutos desse grupo, os frutos desse coletivo, né? Tanto quanto diz respeito às questões individuais que nos tocam, quanto coletivamente, porque aqui a gente pode estabelecer ponte e fazer parcerias e escrever juntos, né? Se não tem ainda um produto pronto e acabado, mas aí, ou em construção, a gente pode, a partir dos processos que estamos construindo, inclusive desde o primeiro encontro, né, que a gente vivenciou, estudamos já, viu, Alexandre, Bruna, Daiane, Laís e Joseane, que já chegaram um pouco mais, né? Mas o Alexandre, a Bruna, o Hermenegildo e a Daiane, nós já estudamos a obra completa, a professora sim, Tia não, Cartas a Rosa de Ensinar, e Paulo Freire nos deu vários nortes, né? Sobretudo no que diz respeito ao não temor, né? Ao não temor, e é uma prática pedagógica não licenciosa, né, mas, sobretudo, conscientizadora. Então, estamos aqui para aproveitar esse espaço para aprender e ensinar também, né? É um processo de via dupla, né? A gente assim aprende concomitantemente, e aí hoje nós vamos nos ocupar de compreender a essência da alfabetização à luz de Paulo Freire, que, se vocês todos realizaram a leitura, vão perceber que Paulo Freire não dá uma receita de bolo, mas ele descreve o passo a passo necessário para que a gente realmente possa favorecer um processo de alfabetização, não de natureza ingênua, né, mas, sobretudo, de natureza crítica, reflexiva e, sobretudo, ativa. Fabíola, a condução agora deste momento está contigo, e os demais membros que quiserem se posicionar, fiquem à vontade. É só o microfone abrir e no chat usar, ok? É isso. Cida Cruz quer falar, pois não, Cida Cruz? Eu já falei, Sidoca, obrigada. Pois desligue seu microfone, amada, por gentileza. Pronto. Desculpa, desliguei. Tudo bem, querida, tudo bem. A gente pode fazer a seguinte dinâmica, né? Eu vou conduzindo, quem quiser falar, levanta a mãozinha e a gente abre a fila de inscrição, não é, Maria? Porque como já somos muitos, eu acho que fica melhor assim. Então, assim, eu não preparei slide, até porque eu acho que a gente poderia continuar a nossa dinâmica, que eu acho bem interessante, de destaque no texto e a problematização, né? Então, o primeiro capítulo, intitulado A Alfabetização de Adultos, Crítica de sua visão ingênua, Compreensão de sua visão crítica, nele Freire já nos dá pistas do que consiste, do que é que ele vai falar. Então, ele tece críticas à visão ingênua da alfabetização, né, a maneira como o analfabetismo ele é concebido como uma erva daninha a ser erradicada ou enfermidade que necessita de cura, e ele exprime o contexto da menorização que essas pessoas são submetidas, os não alfabetizados, e são rotulados como incapazes, pouco inteligentes ou ainda pessoas preguiçosas. Então, isso a gente vê bastante hoje em dia, né? Inclusive na crítica ou no discurso, melhor dizendo, meritocrático, que as pessoas não têm trabalho ou não vão para a escola porque são preguiçosas, né? Porque não se esforçam. Então, o remédio a curar esse mal estaria na alfabetização, como uma solução mágica ou messiânica, em que a resposta se daria pela mecanização do processo, na salvação do homem perdido, ao que denomina de educação bancária, em que a consciência crítica não estaria nem no alfabetizador, quiçá no alfabetizando. Então, um processo mecânico, né, exemplo das campanhas de alfabetização que vinham nesse contexto, com as cartilhas descontextualizadas, sem trazer a realidade dessas pessoas para esse processo de alfabetização.
E aí ele tece essas críticas, né, a esse material, porque ele diz que as cartilhas funcionariam exatamente como instrumento do trabalho de depósito que o educador, né, o alfabetizador, fazia na cabeça do alfabetizando. Então, ele considera a cartilha enquanto instrumento domesticador. Nesse afã, esse material potencializaria a alfabetização mecanicista, quase sem nenhuma relação com a realidade vivenciada e experienciada pelos alfabetizandos. Outra crítica tecida por Freire se dá no âmbito do ensino do adulto, se assemelhar ao ensino com crianças, o que ele chama de maneira deformada, ao desconsiderar suas histórias de vida e saberes práticos. Então, esse também é um problema histórico que a EJA enfrenta, que é justamente os alfabetizadores ou os professores realizarem um trabalho infantilizado com os estudantes da EJA. Né? Isso aí traz problemas, inclusive, de abandono escolar. Ninguém quer falar ainda? Bruna, pode falar. Sobre esse ponto, eu acho muito interessante, porque também, assim, eu vim, né, da psicologia, me faz ver também a importância da gente estudar desenvolvimento humano, né? De aspectos do desenvolvimento humano, como esse desenvolvimento humano na infância, as características principais, né, de personalidade, por exemplo, como se dá a interação social. É claro que tudo tem um contexto histórico, cultural, que está por trás, mas essas características do desenvolvimento, né, do ser humano de forma integral, ela é diferente para cada fase, né? Para adultos, para idosos, para pessoas que têm com deficiência. Então, os desenvolvimentos humanos, de forma integral, também vão se dar de forma diferente. E aí também não faz sentido, também por isso, né, e como discute muito bem Paulo Freire, de que a gente não pode utilizar da mesma mesmos métodos, né, das mesmas cartilhas que se utilizam com as crianças, com os adultos. Inclusive, essa proposta também de desenvolvimento humano é algo que eu estou prevendo na minha disciplina. Porque imagine um idoso, né? Como é que é a memória desse idoso? Trazendo o meu lado o meu pezinho aí na neuropsicologia. Como é que se forma a memória, os processos de memória dos idosos? E como isso vai afetar a aprendizagem também desses idosos, por exemplo, se a gente pensar em idosos e adultos, enfim. Era só isso mesmo. Então, tem uma pessoa da minha família, né, idosa, que estava num processo de alfabetização na escola, não aqui na minha cidade, né, em outra cidade. E eu cheguei a presenciar várias vezes ela chegando da escola com tarefas, e era para pintar o saci, né, para completar a palavra saci, e eu fiquei imaginando o que é que aquilo significava para ela. Primeiro, porque era uma atividade infantilizada, né? E, em segundo lugar, porque um adulto trazer tarefa para casa, né? Uma pessoa que é dona de casa, que tem N atribuições, então isso faz parte da educação de jovens e adultos, não está sendo considerado esse contexto de vida dela. Porque um adulto não tem tempo para fazer uma atividade de casa em casa. E uma pessoa com analfabeta, né, não alfabetizada, ia precisar de ajuda. E quem que ia ajudá-la em casa? Então, ela chegava em casa e dava para a neta fazer, né, as atividades dela. Então, ali a gente já viu que não era uma atividade que fosse significativa. Então, esses sujeitos concebidos como passivos e dóceis, né, são submetidos a contextos acríticos e sem problematização, aprendendo a decodificar palavras sem a perspectiva política. Então, totalmente dissociado de sua realidade e continuando, né, nessa perspectiva de docilização, ou seja, de alienação. Então, destacando as promessas não cumpridas do sistema que propaga a alfabetização como treinamento, né, Freire questiona se os recém-alfabetizados conseguirão empregos e melhorar de vida instantaneamente, considerando falaciosa essa pretensão. Então, a gente sabe
muito bem que é propagado esse discurso que as pessoas não têm emprego porque são analfabetas, né? E aí, quando eles iam para esse processo de alfabetização, procuravam as campanhas e conseguiam decodificar, continuavam sem emprego. Então, essa é a visão ingênua. Quando ele vai falar, né, refletir sobre a visão crítica da alfabetização, ele coloca que o analfabetismo é concebido como resultado das desigualdades sociais decorrentes de injustiça. Então, assim sendo, é um problema político, além de pedagógico e metodológico, e que, assim concebido, pode ser superado. Hermenegildo. Bem, nessa perspectiva, eu acho muito interessante aqui como a educação vem sendo a educação no sentido de saber ler. O saber ler vem se tornando um instrumento de poder, nessa perspectiva que Freire vem trazendo. Porque esse instrumento de poder exclui alguns intencionalmente. Porque saber decodificar, como Freire já diz, não é saber ler. Então, quem é que sabe ler e interpretar a realidade? As classes mais dominantes, nesse sentido. Por quê? Porque para essas classes dominantes, não é interessante que todos saibam interpretar o que elas estão fazendo, porque assim elas não conseguem se manter nesse lugar de privilégio. Se não existir lugar de privilégio, logo não existe classe dominante. Então, acho que é justamente nessa perspectiva que Freire sempre questiona a quem essa alfabetização está servindo. Que eu acho que é justamente o que ele vem. Eu não tive tempo de me aprofundar, de ler, porque eu realmente caí de paraquedas essa semana aqui, e a gente está tendo um evento aqui na UFRN, então não sobra tempo praticamente para nada. Mas conhecendo a perspectiva e pelo que a Bíblia vem falando, e outras obras, é justamente isso. É esse outro lado, essa outra perspectiva que ele tem sobre a realidade que nela ele atua. Uma vez eu achei engraçado só comentar isso aqui, porque eu acho que cabe. Uma menina chegou para mim e disse assim, eu não gosto de Paulo Freire, provavelmente ela não leu Freire, porque a teoria dele é uma coisa assim muito abstrata, realmente muito teórica. Aí eu fiz, não faz sentido, porque a teoria de Paulo Freire surgiu porque na teoria dele ele explica a prática dele, do que aconteceu na prática. Então, muitas vezes esse desconhecimento, eu acho que faz em relação com o que a gente está discutindo aqui agora, com esse reconhecimento do que às vezes nós não sabemos o que é e às vezes começamos a falar sobre, tipo, saber educar é porque vai me servir para um emprego. Mas não é só servir para um emprego, servir para uma finalidade de cumprir uma tarefa. É servir para as coisas que às vezes eu também não conheço e que a partir daquilo eu vou passar a conhecer. Porque aquilo vai me dar uma oportunidade. Essa oportunidade não é algo dado, é algo aberto que vai se construindo e pode se mudar e refazer e assim por diante. Era isso. Alexandre. Bem, uma leitura que eu fiz, né, que tem relação, que a professora vem trazendo, né, no tópico 71, eu vejo assim, a questão da consciência. Então, a consciência, ela é uma intencionalidade, né? Ela não é algo que já foi construído. Então, isso que o colega fala, eu acho interessante, porque a elite ela fica querendo transmitir a sua consciência para os demais, né? De forma a dominá-los, né? A domesticá-los. Então, o processo de alfabetização, ele é um processo político, né? Porque ele não é um processo mecanicista, ele não é um processo repetitivo. Esses processos que são mecanicistas, repetitivos, né? E que levam à construção do analfabeto político, né? O analfabeto político, ele está domesticado, ele está negado da sua própria história, ele não tem esperança, né? Então, ele é não é um sujeito, né? No sentido de ter a sua ação política e cultural.
Então, ele é um ser, né, de consciência inferiorizada, né, diminuída. Então, assim, eu vejo que Freire ele vai trazer essa discussão, né, do analfabeto político, que foi iniciado o analfabeto político em cima, né, de Bertolt Brecht. Né? Brecht era um pensador alemão, um teatrólogo, salvo engano. Então ele traz o que é que o analfabeto político ele faz, ele se omite, né? Ele não tem uma compreensão do mundo, ele é como se ele fosse impermeável, né? Então essa perspectiva, a elite ela vem construindo, ela vem através da educação bancária, através de uma educação, um processo de uma lógica acumulativa, né, depositária, ela vem querendo retirar os espaços, né, os espaços sociais, os espaços acabam assim sendo invadidos. Então, os oprimidos, né, eles não têm a sua própria história reconhecida, né? Existe uma autonegação, existe uma inferiorização que ela já vai estar internalizada. Então, assim, eu acho bastante interessante essa perspectiva, né, de Freire, né, esse processo de alfabetização política. Então, na visão, né, eu acho que para ser crítico, na visão de Freire, é necessário um caminho de ação e reflexão, né? Então, é que o sujeito vai se humanizar, vai se reencontrar com a sua história, vai reencontrar com o seu mundo, né? Com as suas problemáticas. Então, acho, assim, extraordinário. Pode falar, Jeová. É só para contribuir um pouco mais, assim, resgatar um pouco do título do capítulo, né, que é educação crítica e educação ingênua, né? E assim, alfabetização, na verdade. Alfabetização ingênua e alfabetização crítica. E assim, embora a gente esteja discutindo educação de jovens e adultos, e Paulo Freire é essa referência, né? Essa discussão também ela se aplica na alfabetização de crianças, né? E quanto que o sistema, desde já da tenra idade, muitas vezes se coloca nessa formação de uma alfabetização ingênua, de decodificação da palavra e da compreensão da criança e do ser humano como um todo, como um receptáculo, né? Como um banco que a gente vai depositar a informação, né? E ele faz esse movimento aí na educação de jovens e adultos, mas que se aplica na educação de crianças como um todo. E aí o que é que eu fico me perguntando, né? A gente, enquanto agentes educativos e desse processo, o quanto a gente colabora para uma concepção dessa, seja de alfabetização ingênua ou de alfabetização crítica. E aí o quanto que as políticas públicas elas são alinhadas a essas concepções, e aí muitas vezes a gente está tão imbricado com o nosso fazer pedagógico, com o nosso fazer professoral, que a gente não percebe essas concepções e essas ideologias nas políticas públicas, né? E aí a gente precisa, enquanto educadores, ocupar os espaços, e nesses espaços que a gente está, levar essa discussão, né, de uma alfabetização e de uma formação crítica e não de uma formação ingênua. Nessa perspectiva que Jeová traz, né, pegando o gancho com o Alexandre também, quando a gente pensa na questão do direito e nessa educação política, nesses tempos de pandemia, muito se falou que os mais prejudicados foram as crianças em processo de alfabetização, né?
esquecendo dos adultos em processo de alfabetização. Então, essas pessoas que já trazem uma gama de experiências, de vivências, né? Além de experiências de vida, outras vivências, muitas vezes não tinha quem orientasse nada em casa. Então, a criança, eu acredito que a maioria tinha, né? Salvo engano, salvo aquelas que são filhas de pais que não são alfabetizados. Mas os adultos. Então, a EJA mostrou mais uma vez que está na margem dessa sociedade, né, e do sistema educacional. E aí, vocês anteciparam um pouquinho a minha fala, né, quando ele fala que a concepção crítica da alfabetização, segundo Paulo Freire, é necessário que os alfabetizandos desenvolvam a criticidade e consciência de seus direitos, como a gente já colocou, na problematização da realidade que vivenciam e experienciam. E não é pelo método mecânico que conseguirão. Pelo contrário, a alfabetização, na perspectiva ingênua, contribuirá para a alienação e manutenção de opressão do povo, como Alexandre colocou, que é de interesse das classes dominantes, né? Essa maneira de alfabetizar mecânica. Freire levanta a polêmica, sim, aí na página 20 aqui do meu livro, que é o Físico, eu fiz um destaque, quando ele diz assim: negar a palavra implica algo mais, implica negar o direito de pronunciar o mundo, que é justamente dizer a sua palavra, né? Quando você aprende a ler e escrever apenas, só decodificando a letra, você não diz a sua palavra, você diz a palavra do outro. E aí, lá na frente do capítulo, ele até coloca um exemplo de um camponês, né, que dizia que falava o que o patrão pensava, não falava por si. Bem, Freire levanta a polêmica necessária à discussão sobre a separação da teoria e da prática, concebendo como indissociáveis. Aí eu lembro da fala aqui de Hermenegildo, quando ele colocou que a menina disse para ele que achava muito complicado, porque ele era muito teórico, mas pelo contrário, né, ele assevera que toda prática educativa implica em uma teoria educativa, ou seja, não existe teoria sem prática, nem prática sem teoria, e Freire tenta superar essa dicotomia, né, essa separação que inclusive é uma invenção moderna. Ao falar sobre o método de alfabetização desenvolvido por ele, em sua profunda humildade e abertura a críticas, Freire destaca-se fundamentar no dinâmico movimento de ação-reflexão e de reinvenção. Chama-nos a atenção e contextualiza historicamente as iniciativas que podem vir a ser superadas no futuro por ele ou por outros. Na página 22 do meu livro tem, né, que ele diz assim: dessa forma, muita coisa que hoje ainda me parece válida, não só na prática realizada e realizando-se, mas na interpretação teórica que fiz dela, poderá vir a ser superada amanhã, não só por mim, mas por outros. A condição fundamental para isso, quanto a mim, é que seja, de um lado, constantemente aberto a críticas que me façam, de outro, que seja capaz de manter sempre viva a curiosidade, disposto sempre a retificar-me em função dos próprios achados de minhas futuras práticas e da prática dos demais. Quanto aos outros, os que põem em prática a minha prática, que se esforcem para recriá-la, repensando também meu pensamento, e ao fazê-lo, que tenham em mente que nenhuma prática educativa se dá no ar, mas num contexto concreto, histórico, social, cultural, econômico, político, não necessariamente idêntico a outro contexto. E aí eu fico me perguntando por que, depois de tanto tempo passado, né, desse fomento da educação popular antes do período de ditadura e depois da redemocratização do país, onde a gente está sendo ameaçado, né, agora, enfim, porque nós continuamos trazendo campanhas de alfabetização para adultos, porque o país ainda não existe uma política consolidada de alfabetização de adultos, né? Ninguém quer falar, gente? Então, na página 23, eu fiz outro destaque. E aí, se vocês fizeram outros destaques também, vocês podem ler e trazer para a gente, certo? Fabíola, nem levantei a mãozinha. Mas, assim, a sua pergunta ela é muito potente, né?
e ela é uma denúncia, né? Uma denúncia e indignação de que a gente sabe que os dados de analfabetismo de pessoas jovens, de adultos principalmente, né, são gritantes. E aí, nesse país continental que a gente não tem uma política pública de Estado que venha pensar na alfabetização dessas pessoas. E aí me veio agora a pergunta, que eu não sei, e aí vocês que são estão há mais tempo pesquisando a educação de jovens e adultos. O que é que o Plano Nacional de Educação, que aí a gente entende como um plano que transcende a condição governamental e vem numa perspectiva de Estado, tem a respeito da educação de jovens e adultos, né? Que diálogo a gente consegue ter no plano? Eu não tenho essa leitura e assim, de identificar o que é que ele vem pensando em âmbito nacional, né? Que relação é essa que tem? Antes de passar para Alexandre, Jeová, eu vou ampliar aqui meu questionamento, minha inquietação. Porque nós temos muitos e diversos municípios que não ofertam educação de jovens e adultos, né? Por quê? Será que não existem pessoas que foram expulsas das escolas por N questões, né, impossibilitadas desse direito à educação, desse acesso? Ou é realmente que não é de interesse desses políticos, dessas pessoas que fazem as políticas? E por que a justiça é tão silenciosa em relação a isso? Está vendo que está sendo negado esse direito à educação e é conivente, de certo modo, né? Alexandre. Pronto. É assim, pela experiência, né, que eu tenho na educação básica, que eu ensino turmas do 6º ao 9º ano, no EJA também, educação de jovens e adultos, aí o que é que tem acontecido? Nesse ano, após a pandemia, houve, vamos dizer, um holocausto, né, na educação de jovens e adultos, porque muitos alunos pobres, eles simplesmente sumiram das escolas, né, no horário noturno, principalmente, que concilia a situação de trabalho, né, de sobrevivência e estudo desses alunos. Então, antes de 2019, ainda antes da pandemia, tinha um cenário na presença, né, desses alunos, embora houvesse aquele esvaziamento, houvessem as dificuldades, né, no processo de aprendizado e de sobrevivência desses alunos. E após a pandemia, no retorno às aulas, aqui no caso de Jaboatão dos Guararapes, Jaboatão dos Guararapes é um município da região metropolitana do Recife, segundo o produto interno bruto do estado, ou seja, uma cidade que tem recursos, uma cidade que tem dinheiro, que só Recife é que tem mais recursos, né? Não é uma cidade sertaneja, não é? Então, o que tem acontecido? As turmas de educação de jovens e adultos têm mais alunos de classe média, um perfil que os colegas até falaram, e são alunos de classe média, que parece que houve um empobrecimento da classe média, né, diante de várias crises agravadas pela Covid, e que esses alunos, eles estão concluindo o ensino noturno, ou educação de jovens e adultos, né, numa situação de trabalho e tal, e aqueles alunos que, como no caso, a escola que eu ensinava ficava próxima do mercado de Jaboatão, tem um grande mercado, que é o de Cavaleiro, e eles trabalhavam vendendo banana, vendendo frutas, né? E esses alunos, né, eles desapareceram, né? Então, não, os mais pobres sumiram praticamente, né? Então, é um cenário que a gente vê toda essa opressão, né, ela acontecendo, ela moendo, né, após a pandemia, né? A pandemia ela agravou mais ainda. Então, é isso que eu tenho observado, né, nas turmas de educação de jovens e adultos.
Pode falar, Gildo. Certo. Gente, a questão dessa pergunta de Fabíola, ela é muito problematizadora. Por quê? Porque a EJA, enquanto modalidade de reparação, e o próprio nome modalidade de reparação, eu acho que já aponta um certo caminho para essa pergunta, para a resposta a essa pergunta, é porque é uma das possíveis respostas, né? Porque a EJA, quando ela é modalidade de reparação, ela repara um direito que já foi violado. E o que a gente está vendo muito na EJA, pelo menos nos estudos vem mostrando, é que a EJA está havendo uma juvenilização da EJA. Porque a EJA, por exemplo, no tempo que a minha mãe era professora de EJA, eram pessoas realmente mais idosas, eram pessoas de uma idade assim mais madura, vamos dizer assim. E hoje não. Hoje são aqueles adolescentes que tiveram ali um certo número de reprovações e vão direto para o EJA. Porque eles não se encaixam, às vezes, naquele perfil que se espera daquela classe regular. Então, a EJA, ela só vem existindo porque um direito das pessoas de ocupar um espaço quando deveriam, no tempo adequado, entre aspas, não existiu. E por algum motivo, isso são vários fatores sociais, várias chagas que a gente vem enfrentando. Desigualdades, falta de oportunidade, porque muitas vezes, para esses alunos, principalmente o público mais idoso, ou era trabalhar ou era estudar. Trabalhar garantia sustento. O estudo, não exatamente naquele momento, era algo mais futuro. Então, são várias coisas que vêm, que muitas vezes não se levam em consideração esse contexto social, e que a EJA é muitas vezes desvalorizada, porque aquelas pessoas, elas não são, quem sabe, e muitas vezes rentáveis para o mercado de trabalho, como os jovens que estão se formando e vão aderir a um curso profissionalizante de alguma forma, e vão ingressar no mercado de trabalho e vão render mais, vão produzir mais, vão servir de alguma forma que o Estado e as empresas lucrem mais. Então, como esse instrumento de poder está muito relacionado ao capital, também isso é uma das coisas que pelo que eu percebo, vem a se correlacionar. Eu peço licença para o meu apressar, é porque eu tento pegar o ônibus agora para ir para Jardim. Então, agradeço a todos, aproveito para me despedir. Muito obrigado, pretendo nas próximas, se possível, conseguir ficar até o final, se não tiver na UFRN, que realmente esse é o horário limite. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Bruna. Oi, gente. São duas coisas. Uma sobre essa informação que eu coloquei, não sei se todos viram, de que uma pesquisa feita pela Unesco, onde 90% dos programas de jovens e adultos no mundo, eles foram suspensos ou parcialmente ou completamente suspensos durante a pandemia. Esse é até um artigo de 2022, e é interessante porque eles fazem várias perguntas, né? Sobre como é que a comunidade, né, de jovens e adultos, que eles chamam de comunidade, vai responder aos desafios da complexidade do mundo atual. Porque a gente viveu essa pandemia agora, mas as pessoas que sobreviveram agora, provavelmente, elas vão ver outras pandemias. E como é que a nossa comunidade, que estuda a educação de jovens e adultos, vai pensar e vai responder a essas novas demandas? Aí entra a questão da crise climática, das migrações que vão acontecer com muita frequência, inclusive de pessoas saindo de seus países, né, indo para outros, de contextos linguísticos, contextos culturais diferentes. Então, a gente também tem que pensar sobre isso. Então, enfim, só trazendo um pouco desse texto que eu posso compartilhar depois. Aí, só um ponto que eu anotei no texto, que Paulo Freire falando dessa questão de sempre vive a curiosidade, a importância da curiosidade, e de também repensar o pensamento dele, né? Que o pensamento dele também deve ser recriado, porque você tem que pensar no contexto concreto, histórico, social, cultural, econômico e político vigente.
E eu me lembrei de Michel Foucault, quando ele fala que a gente vive uma sociedade do cansaço, né? Então, nesse contexto de sociedade do cansaço, como é que a gente pode estimular a criatividade, né, das pessoas, de jovens e adultos, e assim, nesse contexto complexo, né, fazendo também alusão a esse outro texto de pandemia, de realidades tão complexas, onde a gente vive essa sociedade do cansaço, né? Como lidar com isso? Porque como não viver uma educação bancária, acho que a pergunta é essa, como não viver uma educação bancária numa sociedade do cansaço? Porque às vezes até viver a educação bancária já é um pouco difícil. O ato de só ler, né? Que ele fala, o ato de estudar, né? No capítulo anterior. Só ler e folhear as páginas parece que já é difícil nessa sociedade do cansaço. Como estudar, né, de forma de qualidade nessa sociedade, nesse contexto? Era só essa pergunta aí para vocês. Não sei se como é que vocês pensam sobre isso. Pronto, nós temos só 4 minutos. Alexandre, seja bem breve, por favor, para a gente já ir se encaminhando. Tá certo? Pronto, é só uma informação, que lá em Jaboatão teve uma quebra, né? Assim, a quantidade de turmas foram reduzidas para a educação de jovens e adultos. Então, eram 4 turmas que tinha na escola que ensinava. Aliás, 6 turmas foi para 4 e agora tem 2 turmas, né? Então, está nesse clima, assim, mesmo de retirada, né, de um direito. Certo. Então, vamos encaminhar, né, já para o final, já vai dar às 10 horas, e aí eu vou só falar um pouco de alguns destaques até o final, que é bem interessante, eu acho que a gente já contemplou muita coisa, né, que ia ser feito. Então, Freire coloca aqui como é que ele pensa um método de alfabetização crítico, baseado no próprio método que ele criou, né, junto com Elza, que eu não vou me adentrar. E uma coisa que eu achei interessante, ele faz uma comparação à cartilha que traz a proposta dessa alfabetização ingênua e o material que traz a proposta da alfabetização crítica. O ponto que eu acho mais interessante é que as cartilhas que ele critica, elas já vêm prontas, e o material que é trabalhado na alfabetização crítica é construído com os educandos, né, com os alfabetizandos, a partir da sua própria realidade, dos temas geradores, da questão da pesquisa vocabular, enfim. E um ponto que eu destaquei, que eu achei muito perfeito, foi quando um dos alfabetizandos coloca a relação entre os 2 caçadores, o indígena que está com arco e flecha e o que está com a espingarda, dizendo que só o segundo poderia se dizer que era analfabeto, porque ele traz um contexto cultural, né? E aí ele traz essa discussão sobre o que é a cultura letrada, um analfabeto dentro de uma perspectiva de uma cultura letrada, que é quando ele não tem a oportunidade ou o seu direito é negado de aprender a ler, e quando ele tem uma cultura oral, que não é necessário. Então, se ele não sabe ler, mas está dentro de uma cultura oral, não é analfabeto. E aí, essa cultura hegemônica, né, que nós vivenciamos, ela vai aceitar esse contexto de uma cultura que é oralizada? Já se encaminhando para o final, né, e ele traz aqui algumas questões importantes sobre dizer sua palavra, a questão da apropriação do trabalho, quando um dos camponeses fala que antes ele falava a palavra do patrão e não a dele, né, que o patrão achava que ele era bobo e tudo mais, e ele vai mostrando na prática que o processo de alfabetização crítico realmente ele é transformador, né? Porque a pessoa ela começa realmente a ter consciência da realidade que vive e do poder de transformação. Então, o que é que tem a ver? Eva viu a uva. Ele até faz uma problematização em cima disso. Quem é Eva? Qual o local que ela estava? Onde de quem era essa plantação de uva, nessas videiras, para quem ela servia, enfim. E não apenas dizer, e a asa é da ave, é uma coisa tão óbvia,
que é até ridícula, né? Enfim. E aí ele coloca alguns exemplos nos Estados Unidos, né? E tantos outros. Enfim, vamos voltar, chegar já no final, eu acho na página 31, que é a última página, que ele coloca assim: quando foi um camponês que falou, né? Quando éramos inquilinos, disse outro camponês, depois de 2 meses de participação nas atividades do Círculo de Cultura no assentamento. E o patrão nos chamava ingênuos, dizíamos: obrigado, patrão. Para nós, aquilo era um elogio. Agora que estamos ficando críticos, sabemos o que queria dizer com ingênuos. Há algo, finalmente, que gostaria de considerar, é que todas essas reações orais que vão se dando durante as discussões dos círculos de cultura devem ser transformadas em textos que, entregues aos alfabetizandos, passam a ser por eles discutidos. Então, aquela nossa ideia, Maria, de fazer a memória dos encontros, ela tem esse embasamento aqui em Freire também, viu? Da gente estar registrando esses momentos, essas discussões, para depois a gente estar utilizando esses registros até como material para publicação, né? Uma fonte para publicação. Assim, somente a alfabetização, que fundando-se na prática social dos alfabetizandos, associa a aprendizagem de leitura e da escrita como um ato criador ao exercício da compreensão crítica daquela prática, sem ter, contudo, a ilusão de ser a alavanca de libertação, oferece uma contribuição a esse processo. Daí que não se possa ser esse um quer fazer das classes dominantes. Então, a gente sabe que o processo de alfabetização crítico, ele não é interesse das classes dominantes, porque o poder do povo, ele transforma, né? Então, quanto mais crítico, mais perigoso para essa elite. E assim nós terminamos, Maria. Desculpe, já o final foi meio atropelado, mas foi muito bom o contexto do livro, as discussões, né, as reflexões que fizemos, e as perguntas que trouxemos para cá é mais para inquietar do que para responder, né? Até porque a boa vontade, eu acho que vem muito a calhar nesse momento eleitoral, a gente observar bem quais são essas propostas, porque eu estava dizendo a Maria antes da reunião começar, está cheio de santo, né? Aí prometendo tudo que é coisa boa, tudo que é vantagem, a educação é prioridade, mas depois que eles estão no poder, passamos a ser aquela categoria que mais luta para conseguir alguma coisa, né? Então é isso. Bom, gente, para finalizar, eu gostaria de parabenizar a Fabíola, né? A condução dela foi excelente, e aí nós iremos retomar daqui a 15 dias nessa mesma dinâmica. A Fabíola foi muito feliz, porque eu tentei acompanhar ela aqui na leitura, mas ela fez uma síntese, né? Um resumo do capítulo dela, e aí é interessante que a gente siga essa dinâmica também, porque a gente pode fazer, inclusive, Fabíola, a gente pode fazer a apresentação e, após a apresentação, as colocações, ou paralelo, né, como nós estávamos fazendo também, esse momento dialógico quebra essa perspectiva de transmissão. E aí, gente, o que é que fica desse nosso encontro hoje, né? Já eu te passo a palavra, tá, Bruna? Que Paulo Freire, ele não somente diz como se deve alfabetizar, mas ele nos mostra como se alfabetizar. Se nós fizéssemos um mapa, se tivesse aqui um chargista, ou alguém que pudesse fazer um mapa mental, nós iríamos ter nitidez do que é o processo de alfabetização ingênua, o baseado na cartilha do Babedi Bobubão, e teríamos o outro modelo de alfabetização na perspectiva crítica, que é onde os sujeitos pertencentes ao movimento da alfabetização se percebem enquanto sujeitos e passam a refletir as suas condições históricas nas relações de dominação e de dominante, né? Então, assim, compreender o que é essa alfabetização crítica nos suscita, sobretudo, na nossa prática, fazer a diferença, né? E quando Fabíola
traz em mente a memória desse nosso encontro como um processo de reflexão e de retomada epistemológica das nossas conversas e que podem vir consubstanciar os nossos futuros escritos, é justamente para que nós possamos fazer jus à praxis, ou seja, a indissociabilidade entre a teoria e a prática. Agora eu passo as palavras para a Bruna e depois para o Alexandre. É com você. Só um comentário mesmo, porque na minha trajetória da alfabetização de crianças, né, o que é que acontecia? Muitas vezes o conhecimento científico, ele é produzido e a maneira como ele é reverberado de outra forma. Aí, às vezes, os conteúdos, eles acabam tendo, o sentido dele acaba sendo oposto do que ele deveria ser. E aí eu lembro da questão da discussão sobre decodificação, né, da decodificação leitora. Porque muitas vezes a ciência fala, enfim, as discussões científicas têm várias vertentes, várias correntes, e às vezes é como se uma corrente ela representasse o que significa um construto, né? E eu vi nessa trajetória de alfabetização, é como se a questão da decodificação leitora ela não pudesse acontecer, pelo menos na alfabetização de crianças. E o problema não está na decodificação leitora, o problema está em definir a alfabetização, em resumir a alfabetização à decodificação. Então, a decodificação é importante, porque você não lê se você não decodificar. Pensando numa base novo, né, mais neuropsicológica, neurocientífica, não é possível a gente ler sem a decodificação. A gente precisa transformar os sinais escritos, né, os grafemas em fonemas, sendo que ficar só nisso, se restringir a isso, isso que é problemático. Eu acho que é isso que Paulo Freire ele vai trazer. Você resumir a leitura apenas nisso é que é problemático, né? Você tem que ler muito mais do que isso. E aí, muitas vezes, a decodificação é vista como vilão. Não, a gente não vai trabalhar. É como se como se isso não fosse possível de ser feito, ou como se fosse muito ruim. E às vezes acontecem inúmeros problemas de alfabetização, porque o professor acaba deixando a criança, no caso da criança, adivinhar o nome da letra, talvez por interpretações equivocadas, né, de como as diversas correntes científicas estão falando. Porque o conhecimento, a ciência, ela chega, tem as suas discussões, mas como a gente vai beber, aí que às vezes dá problema. Enfim, não sei se deu para entender a lógica, mas é só porque eu me posicionando, né, dentro da psicologia, dentro da minha trajetória das neurociências, da neuropsicologia, que existem suas críticas, e aí, graças a Deus, eu me inseri dentro da educação para poder visualizar algumas coisas que eu não visualizava, mas eu preciso reforçar isso, né, que o problema não está em você decodificar, porque você precisa disso. O problema é se limitar a alfabetização a isso. Enfim. Pronto, eu posso, né? Então, eu acho assim, como eu tinha colocado aqui no chat com a Bruna, é um desafio quebrar as hegemonias, né, do modelo do misticador, né, um modelo que ele é tecnicista, é repetitivo, né, é um modelo opressor. Então, construir praticamente assim toda uma nova operação, né, mental, uma nova prática, né, uma nova conceituação. Então, isso, os autores decoloniais vão buscar, né, em Freire, todos eles praticamente, até americanistas, também americalatinistas, eles falam em Freire, né, tem como uma grande referência para tentar romper, né, com essas hegemonias, tentar trazer o sujeito, né, à tona, né, o sujeito dentro desse processo de construção político-cultural. Então, esse é o desafio, né, que a gente tem como
fazer isso de forma prática. Muitas vezes a gente vem de uma educação que ela vem de toda uma opressão, de todo um tecnicismo, né? E muitas vezes também as formas que a gente é obrigado a seguir esse processo. Então a gente tem que quebrar, né, essas cartilhas, mas ter estratégias. Então, assim, acho importante essas leituras, né, que vão dar algum subsídio, né, para tentar quebrar, né, essas opressões desse sistema mundo. E, assim, por isso eu acho bastante interessante, bastante importante, né, toda essa discussão. Muito bem, gente. Então, agradeço, né, a participação e a presença de todos vocês. Foi uma excelente condução da Fabíola e nós podemos sistematizar. Eu acho que essa é a primeira vez que a gente termina, né, Fabíola, tão cedo, porque normalmente a gente sempre acaba passando uma meia horinha, mas a forma como a Fabíola conduziu a exposição do conteúdo foi muito boa. Então, parabéns e seguiremos. Pois não, Fabíola? Só uma proposta, uma sugestão, Maria, porque assim, a gente tem esse cronograma e a gente vai tentar cumprir, né, para não passar o texto para outro encontro. Eu acho importante a gente fazer, porque temos outras obras para estudar. Então, assim, vamos tentar ser bem objetivos nos comentários para que a gente não possa... E, assim, o início do encontro de hoje, a gente demorou bastante, porque teve apresentação, né? Foi quase meia hora de apresentação. Aí fica meia hora para um capítulo, é muita coisa. Mas foi excelente, viu, gente? Desculpem aí os atropelos do final, mas é porque eu quis realmente cumprir com o horário, mas adorei todos os comentários e as participações. Bem rapidão. Sobre a apresentação, eu acho que quem está chegando poderia se apresentar e Maria Mello fazer uma apresentação bem breve, geral, falando sobre o perfil dos membros do grupo. E aí depois, nos intervalos da vida, a gente ia se conhecendo melhor. É isso, gente. Então, nós vamos nos conhecendo, né? Mas eu assim, acredito que esse momento de apresentação é importante, né, para as pessoas que estão chegando, para que elas se sintam acolhidas, que elas se sintam aqui importantes, né, como nós iniciamos com a música, né? Bem, você é muito importante. Todos vocês que estão aqui são importantes e têm contribuições preciosas a dar e tendem a fortalecer esse nosso coletivo, né? Registro também aqui, se vocês quiserem convidar outras pessoas para vir para esse grupo, para estudar os escritos de Paulo Freire, fiquem à vontade, tá? Estamos com o espaço aberto. Bom, minha gente, por aqui nós podemos ir encerrando e quem assim desejar ficar, a gente pode continuar. Eu vou encerrar a gravação, tá bem? Mais alguém deseja falar alguma coisa? Vamos abrir as câmeras para foto oficial, Maria? Ótimo! Oh, que pedido genial! Muito bem. Daiane, você aproveita e bota essa foto no Instagram do grupo, viu? Do GPPIF. Tá certo? Quem bata a foto oficial, gente, que consiga tirar todo mundo. Eu estou pondo aqui o computador em mosaico. Cida, abra aí, mulher, sua câmera. Cida, Serjane. Joseane. Para mim só falta Cida e Joseane. Olha aí, Fabíola conduziu muito bem. Até está sabendo quem está com a câmera fechada com a câmera aberta. Bora, garotas. Eu acho que elas não estão podendo abrir, não. Vamos fazer sem. Já bati. Já bati. Tudo bem. Já. Pois bem, minha gente. Agradecidos a todas, todos por estarem aqui. Foi uma satisfação enorme até de hoje a 15 dias, tá bem? Gratidão. Tchau. Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Tchau.